Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação, e estou aqui nesta websérie Como Ensino o Aluno, para que você entenda completamente quais são os itens que nos impedem que o aluno aprenda. Então, nós temos aí alguns empecilhos na educação que fazem com que a criança não consiga se apropriar adequadamente da aprendizagem que a gente oferece. Assim como a aprendizagem é processo, não é mágica, gente, esse negócio de ficar ensinando truque de mágica na escola, sabe aqueles truques, as micagens, né, que eu chamo? Que ensina e você acha fofinho, bonitinho, não funcionam. Lógico que tem que ter aquilo para incrementar a sua aula, mas não que seja assim a estrutura, a base, porque é exatamente isso que faz mal para a educação do nosso país. Você achar que juntar um monte de truque vai resultar em uma educação eficiente, um mercado de trabalho melhor. Não vai acontecer. Então, para hoje, a gente tem aí o terceiro capítulo da websérie Como Ensino o Aluno, e eu vou dar uma revisada rapidinho no comecinho dela, para depois a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o livro didático. Super preocupante, inclusive. Vou colocar aqui para vocês. Enquanto eu coloco, vamos colocar a minha musiquinha do dia. Hoje não é pitch, tá, gente? Hoje também é rock, porque, como eu falei, é uma coisa que eu curto bem. Então, hoje a gente vai de Titãs, são trechinhos das músicas, que tem a ver com o conteúdo do... Ele tem a ver com o conteúdo é como se fosse um curso, né? Da websérie, é quase que um curso. Tem a ver com o conteúdo da websérie, mas são trechinhos escolhidos exatamente para o tema do slide. E é bem legal se você conseguir fazer esse cross, né? Então, vamos lá. 15 minutos de fama. Mais do que os comerciais. 15 minutos de fama. Depois descanse em paz. Por que eu escolhi essa música, gente? O que acontece? Ela chama a melhor banda de todos os tempos da última semana. E daí ela fala lá no comecinho 15 minutos de fama. E tem tudo a ver com o tema do livro didático, né? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. O livro didático, por que a gente usa, como que a gente faz para utilizar esse livro e como a gente escolhe? Tudo isso tem a ver com os 15 minutos de fama que o Titãs fala na música. Não são 15 minutos, mas é como se fosse isso dentro do universo ali da vida da criança. Porque o que eu ensino hoje do livro didático, ele não dura até o ano que vem. Muitas vezes, o jeito que o livro didático coloca é aquilo momentâneo e depois acabou, desaparece do cérebro da criança. Então, é 15 minutos de conhecimento e depois já vem os comerciais. Então, você tem aquela intercorrência ali que vai atrapalhar o uso da questão didática, né? Lá no slide, a gente vai rever aqui umas coisinhas que são do anterior, né? Nos episódios anteriores, a gente estudou que o professor precisa ser bem resolvido, porque é um professor que não sabe o seu papel dentro da sua profissão e dentro da sua própria carreira, não ministra a sua carreira, né? Fica dependendo dos outros. E o professor que não entende o universo no qual ele é inserido, olha o Vygotsky aí que forte, gente. Como a gente estudou ali em pedagogia, o Vygotsky é social. Então, quando a gente está inserido dentro de uma sociedade, nós temos ali uma série de coisas que vão irradiar para a nossa vida. Então, se esse professor não é bem resolvido, ele se deixa contaminar por pessoas que não são formadas na profissão, né? Não tem aquela profissionalização do professor. Então, ele precisa ser bem resolvido, ter segurança e ter a consciência de que pedir para o coordenador ou para o diretor ou para a sociedade a resposta não vai resolver. Você pode solicitar melhorias mediante resultados que você apresenta. É diferente. Quando você é um excelente funcionário e você pede melhorias, a empresa dá. Quando você não traz resultados e fica reclamando, a empresa não te dá coisas. Isso é uma coisa tanto social quanto até psicológica, né? Você não vai investir em um fracasso, você investe no sucesso. Então, quando a gente não tem um professor bem resolvido, a gente acaba tendo ali um fracasso escolar.
E se tem um fracasso escolar, você vai pensar assim, mas o ideal seria investir para que não houvesse. Só que a peça que está lá é fracassada, né, socialmente. Não estou falando que você seja fracassado ou que eu seja, mas a figura do professor tem esse papel meio fracassado na sociedade, porque a gente não se impõe, a gente obedece. A gente tem que obedecer? Tem, mas até o ponto que não influencie nossa performance profissional. E daí a gente tem o segundo ponto ali, que já foi estudado nos vídeos anteriores, que antes de falar dele, eu quero dizer que seria preciso até reinstalar esse ponto, porque o professor muitas vezes não é bem resolvido por causa dele, que é o sistema. Então, além de você ser bem resolvido, o sistema não pode aprisionar você, porque o nosso sistema dizem que precisa melhorar, mas a gente não tem como melhorar uma coisa falida. A gente precisaria começar do zero. Na verdade, agora na pandemia, seria a oportunidade perfeita de falar, joga tudo fora e vamos começar do zero. Uma implantação que realmente tem eficácia no país. É a nossa oportunidade. Não vai acontecer porque a gente tem questões político-econômicas, não vai acontecer porque a gente precisa de pessoas com essa visão que eu estou passando para vocês, que é mais estratégica, e o nosso sistema não forma esse tipo de pessoa. Como que eu consegui chegar aqui nessa parte estratégica? Com outras áreas. Então, eu tenho formações aí na área de administração, comércio virtual. Muitas pessoas não sabem, eu fiz um pouco de contabilidade, então a gente tem ali uma outra visão. Eu tenho curso em marketing digital, então outras áreas me forneceram o que a educação não me fornecia, o que eu não tinha acesso. Então, assim eu consigo articular melhor as informações que eu tenho, né? Fora que eu tenho vários cursos aí livres, né, que foram feitos online a partir de outros países durante anos, tá? Não foi só por causa da pandemia, não. Antes disso, eu já fazia curso fora, e esses cursos me deram a bagagem desse tema que eu vou falar hoje para vocês. Porque eu não encontrei aqui no Brasil um curso desse tipo, né? Então, vamos começar lá no livro didático. Vamos falar um pouquinho da função do livro didático, né? O livro didático, ele tem uma audiência que deveria ser o aluno. E até eu coloco ali o trechinho da música do Titãs, que eu acabei de colocar ali no começo, né, para vocês também a música. Não importa a contradição, o que importa é a televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Gente, essa frase é poderosíssima, né? Porque a televisão, ela tem influência sobre a população. Sendo assim, o livro didático vai ter influência também sobre a população, porque ele cria uma audiência. Então, você pensa em escola, logo você pensa em livro didático, né? Não há nada que você não se acostume. Então, esse é o princípio. Você começa a se habituar tanto com o livro didático que você vira dependente dele. E é aí que mora o perigo. Vamos ver qual é a função real aí do livro didático. Ele tem que mostrar um caminho de aprendizagem, então ele serve para mostrar ali uma rota para o professor, para ele não ficar dando coisas repetidas, né, para o aluno, e para que ele não dê coisas que sejam irrelevantes. Então, para isso que serve o livro didático, e tem uma pesquisa na editora ou no sistema de ensino, geralmente atrelados ali à BNCC, que é o nosso documento atual, né, que vão mostrar o que deve ser colocado em cada ano série, certo? Ele também tem a função de contextualizar a aprendizagem. Então, quando eu tenho um livro didático, qual que é o que eu espero dele, né? Que ele traga ali para as páginas uma contextualização que faça com que o aluno compreenda o que ele está fazendo e se engaje, ou seja, ele tem uma interação, um vínculo com esse livro. Então, essa contextualização é importante, né? Aqueles livros que eles não trazem uma sequência lógica, ou que não trazem uma história, eles são prejudiciais à criança. Então, são livros de treino só. Enquanto treino, eles estão ok. Mas enquanto livro didático, não. Então, cabe a nós, professores bem resolvidos, escolher bem esse livro para que tenha essa contextualização. E ele vai servir de apoio ao trabalho pedagógico. Veja que eu coloquei a palavra apoio. Apoio, porque o livro didático não é a muleta do professor.
embora em muitos locais, eu até falei para vocês aí do EMAI e do Ler e Escrever aqui em São Paulo, nós temos pessoas que viram para você e falam assim, mas por que você está dando isso? Não está no livro. Como se o livro, ele fosse, não é nem a muleta, né? Como se ele tomasse conta, é uma doutrina. Ele chega a ser uma doutrina para alguns professores. Então, ele tem aquele livro, ele não sabe sair daquele livro, não sabe. O livro fez ele desaprender a dar aula, e se você tirar o livro dele, é igual aqueles professores, né, que a gente tem, que se você tirar o caderno de anotação dele, ele nunca mais dá aula, porque está tudo ali do jeito que ele tem que dar. Um dia ele montou aquilo, mas sozinho ele não sabe ficar, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque o ensino deve ser flexível, ele é evolutivo. Então, nem sempre o que você dá hoje vai dar certo para sua classe do ano que vem. Por isso que a gente tem uma preocupação com isso também, né? E daí a gente vai ver aqui o oposto, né? Qual que é a contradição para cada um deles. Tá vendo ali, ó? Não importa a contradição na música do Titãs, vocês vão entender agora por que eu coloquei. A função do livro é mostrar um caminho de aprendizagem. Só que o caminho, gente, não pode virar um comodismo. Se o caminho virou comodismo, você não está mais ensinando. Então, o aluno não aprende como se devia, né? Você vai até aprender mais de um ano para o outro em relação ao mesmo livro que você utiliza. Só que se ele se tornar o seu apoio incondicional, né, você não utilizar outras coisas com ele, isso vai se tornar um comodismo tão forte que você vai deixar de ensinar como se deve. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu lembrei agora. Teve uma época que eu dei aula em uma escola particular, não vou falar o nome por questão de ética, tá? Eu fiquei um ano só nessa escola, tá? A escola era particular e eu tinha alunos extremamente fracos no quarto ano. O que aconteceu? Para eu poder dar uma avaliação para eles, o que eu fiz? Eu peguei uma avaliação que eu tinha dado 2 anos antes na prefeitura, para vocês verem a coisa, né? Às vezes você acha que é porque ele está na particular. Então, na prefeitura, eu peguei aquela avaliação, eu dei uma ajustada, né? Porque, assim, os temas do segundo ano eram os mesmos que eu estava trabalhando no quarto. Olha já a disfunção da coisa, né? Porque o sistema didático dali, dessa escola particular, ele seguia uma linha que ele fazia com que os alunos ficassem atrasados. Foi antes da BNCC, tá? E os meus alunos de segundo ano, eles não seguiam uma linha de livro, porque eu não usava livro didático. Eu tinha lá o ler e escrever, mas ele era utilizado para recorte, para exercício para quem terminou a lição. Então, eu falava, faz página tal do ler e escrever. Então, ele acabava sendo feito, só que não como meu apoio incondicional. Ele era um complemento ali para situações de emergência. O que aconteceu? Eu peguei essa atividade, não era nenhuma prova, era uma atividade segundo ano. Adaptei ali para a linguagem que eu precisava para o quarto, mas era o mesmo conteúdo, tá? E dei a prova. Sabe o que aconteceu? Dos 25 alunos que eu tinha, porque a classe era menor, né? Dos 25 alunos que eu tinha, 4 alunos tiraram a nota dentro da média. Veja, eram alunos de quarto ano do particular fazendo uma prova de segundo ano que eu dava na pública. Não era uma prova, era uma atividade. Eles não conseguiram atingir. Sabe de quem foi a culpa, gente? Eu fui chamada lá porque a culpa era minha, eu não estava ensinando direito. Só que eu era obrigada a usar aquele livro que fazia com que eles tivessem nível de segundo ano. E o nível de segundo ano deles era inferior ao nível de segundo ano que eu tive. Olha que triste. Isso é uma situação real. E pior que depois, assim, a escola particular tem muito aniversário, né? O Arthur era pequeno nessa época, então eu ia em todos, né? Que aniversário em buffet, né? Aquela coisa, criança vai brincar. Meu marido ia junto, e daí ele estava com os pais. Daí os pais, eles estavam elogiando a outra professora, né? Eu não estava junto, eu estava lá cuidando do Arthur, né? Os pais estavam elogiando a outra professora, né? Porque eu dava aula de uma matéria, a professora dava aula de outra. Porque ela era muito boa, que os alunos tiravam nota. E eles ficaram muito incomodados porque as crianças não tiravam nota comigo. Né? Então, olha o parâmetro da sociedade, gente. A sociedade não está avaliando o conteúdo que aquela criança teve, né?
Não fiquei chateada, porque assim, eu acho que a criança tem que acompanhar o nível que é condizente com a idade dela. Não deve ficar aquém, né? Eu não tenho esse negócio de, fiquei incomodada, não tenho isso, tá? Mas são histórias que vale a pena compartilhar aqui, porque são coisas que aconteceram na minha vida e podem ter acontecido com você. Às vezes você tem uma ilusão que você vai para um lugar que os alunos são super melhores, eles não são, né? A gente tem aí uma questão toda, de todo esse universo que eu estou falando de como ensino o aluno. Voltando lá, porque senão eu fico contando fatos da vida, né? Então, esse caminho que o livro mostra não pode virar comodismo, que foi isso que aconteceu com esse meu 4º ano. Eles estavam acomodados com um material que não condizia com as necessidades acadêmicas deles, e eles tinham sido criados desde o infantil dentro daquele sistema. Então, esse sistema desse livro didático que era adotado não era legal, embora o livro fosse lindo, gente, era um dos livros mais lindos que eu já trabalhei. Visualmente, você abre e você fica encantado. Só que o conteúdo que está ali dentro não condiz com a aprendizagem que a criança precisa ter. Nem que eu virasse ali de ponta cabeça, eu ia conseguir chegar. Daí você deve estar se perguntando, né? Como que eu fiz? Comecei a dar lição no caderno, e lição de folha. Então, depois que eu comecei a dar lição de caderno e de folha, as crianças começaram a avançar. Mas daí foi um acordo que eu fiz com a coordenação, que eu falei que então eu precisava de um apoio fora, mas não era muito permitido fazer isso. Inclusive, como todo bom profissional, eu não me importava que a escola tinha uma cota de xerox. Eu mesma tirava do meu bolso, porque assim como o dentista paga o material dele, a manicure paga os esmaltes dela, eu também tenho que pagar meu material de trabalho. É isso que me faz um professor, um profissional, professor diferenciado dos demais, né? Eu ter a compreensão que eu estou investindo na minha qualidade de trabalho, né? Que isso não é obrigação da escola totalmente. Ela deve me fornecer até certo ponto, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Contextualizar a aprendizagem. Contextualizar não pode ser aprisionar. Então, se você ficar preso àquele livro, você acaba prejudicando a criança. E servir de apoio ao trabalho pedagógico não pode ser uma dependência, porque se virar uma dependência, você não consegue lidar com isso mais e você desaprende a ser professor, né? Você se torna aquele professor que não é bem resolvido. Quem é bem resolvido é o seu livro, você não. Olha que forte, né? E aqui a gente vai entrar num universo diferente, tá? Para quem o livro didático é feito de verdade? Será que ele realmente atinge a audiência da criança? Agora, uma questão aqui que talvez nem todos tenham pensado, gente. O livro didático, ele é feito por um professor ou por um licenciado ali na área, geralmente, né? Como que eu sei disso? Porque eu trabalho para livros didáticos, eu trabalho para sistemas de ensino e eu trabalho para minha própria loja virtual. De tudo que eu trabalho, eu indicaria um sistema de ensino que eu trabalho e um livro didático. Os outros que eu trabalho, não, porque eles vêm assim, com um negócio pronto. Então, eu não tenho uma contextualização do livro, eu faço recortes dele que me impedem de saber se mais para frente esse recorte vai ser bem utilizado, ou se anteriormente deram uma base para eu poder fazer aquilo. Então, vem assim, por exemplo, você vai fazer um material de 4º ano, bimestre 2. Mas não me contam o que foi feito no bimestre 1. Então, eu não tenho como saber se aquele material que eu estou fazendo realmente dá continuidade. Qual que é o meu parâmetro? Eles pedem para eu trabalhar tais habilidades da BNCC e usar tais gêneros textuais, por exemplo. Mas eu não tenho o todo para eu poder analisar as partes. Por isso que o livro didático às vezes não dá certo. Né? E olha eu aqui que faço livro didático falando disso, né? Porque é uma situação que precisa ser revista. Eu tenho até, inclusive, eu tenho tido procura de editoras que têm me procurado para dar esse feedback, né, sobre essa questão, por que não está dando certo. Nem todas eu pego, porque eu não tenho tempo para todo mundo, né? Dou preferência a vocês, nesse vídeo aqui agora, às vezes, e dou preferência às minhas capacitações, ao material da loja, né, porque eu também tenho uma empresa.
E eu tenho empresas que estão me procurando para reformular o material de forma sequencial desse jeito. Então, está mudando o mercado. E isso é uma super notícia para quem pretende trabalhar com essa questão do livro didático, como profissional, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, para quem que esse livro didático é feito, né? Para o professor. Gente, quando tem o PNLD, quem é que escolhe o livro didático? É a criança, a sociedade ou é o professor? A sociedade impõe um modelo que ela quer que esteja naquele livro, mesmo que inconscientemente. Esse livro chega por causa de uma situação política e econômica na escola e você é obrigado, que nem a gente era obrigado a escolher um livro didático na prefeitura, mesmo que não fosse utilizar. Então, olha o dinheiro jogado fora. E daí, esse livro didático, ele está ali para ser escolhido por um professor. Mas olha o perigo. O professor, ele é formado na parte de pedagogia. E o profissional que faz o livro didático, ele precisa de uma outra formação que vai fazer com que ele analise o professor e analise o aluno. São os dois itens que ele precisa analisar. Eu preciso pensar como o professor vai entender aquele exercício e eu preciso pensar como o aluno vai entender o enunciado. Então, eu preciso das duas visões para fazer o livro. Mas nem todo mundo pensa nisso, porque nem todo mundo é especializado, é formado na elaboração de material pedagógico ou material didático. Então, o que acontece? Os livros são altamente, como eu vou falar? São altamente, assim, visualmente atrativos. E esse visualmente atrativos, daí que o professor vai buscar? Coisas que são cômodas para ele, ou coisas que são do universo dele. Então, ele vai ver se tem material dourado, então ele vai buscar a figura do material dourado. Ele vai ver se trabalha a lista, que é uma coisa que ele tem que fazer aquele ano, mas ele não vai conseguir analisar, no tempo que ele tem para escolher o PNLD, a qualidade daquele livro. Ele só vai perceber isso na hora que ele for utilizar, se ele for utilizar. E tem casos, eu já tentei usar livro didático, eu não usava, né, assim, no dia a dia, porque eu já tinha feito essa experiência. Às vezes eu tentava usar na prefeitura e eu não conseguia, porque o livro não atendia as necessidades do meu aluno. Quando eu olhei ali, porque a gente tem tipo um HTPC para olhar e escolher, né? Ou menos. Quando eu olhava ali o livro, para mim estava ok, mas eu só vou descobrir isso na hora de dar, e depois eu vou voltar nesse assunto mais para o final do vídeo. Qual que é a solução para isso, né? Então, ele é feito para vender para o professor. Gente, o professor, ele não tem a necessidade do aluno, tá? A necessidade do professor, às vezes, é diferente da necessidade do aluno. Por isso que a atividade tem que ser feita pensando no professor e no aluno, para que o professor ache atrativo e, ao mesmo tempo, dê conta das questões do aluno. Além de ser feito para o professor, quando a gente tem sistema didático, porque aí é o livro didático, né? No caso de sistema didático, ele é feito para a escola. Então, o que vai acontecer? O sistema didático vai lá na escola, ele vai mostrar os livros, vai falar o que ele tem, que é um sistema. Então, eu tenho aqui na internet isso de apoio para os professores, a gente pode enviar tal coisa, nós temos uma palestra de formação, nós temos um curso no meio do ano que faz tal coisa. Então, tem todo um sistema envolvido, né? No caso ali de sistema didático. Cada um vai ter o seu, então vai ter uma diferencinha ou outra entre eles. Dito isso, o que acontece? Esse livro didático, ele vai ser feito para encantar a escola, não para dar conta do aprendizado da criança. E daí, como foi a pessoa que fez, ela vai falar quais são os pontos positivos daquele material. Porque ela fez, então ela gosta muito daquilo. Ela criou um vínculo. Só que nem sempre aquele material vai ir de encontro com o que o aluno precisa. Então, a gente tem aí essa ponte, na verdade, essa lacuna. Então, será que o que a escola gostou é o que o aluno vai precisar? E daí a gente tem o terceiro fator do para quem foi feito. Tanto a questão do livro didático no PNLD para o professor, quanto o sistema de ensino para a escola, eles são feitos para os pais e para a sociedade. Em nenhum momento eu falei que ele foi feito para a criança.
ele é feito para o uso da criança, mas ele é feito para encantar os pais. Eu estou aqui com o livro na mão, mas não é livro didático, tá, gente? Esse daqui é aquele livro que fala do sistema, que ele estava por acaso aqui do meu lado, eu acabei pegando. Esse aqui é aquele que eu explico as estratégias de ensino personalizado. Vou até deixar aqui do lado, porque senão eu fico pegando ele e mostrando, confunde a cabeça de vocês, né? Então, tudo isso é feito ali num ecossistema que encanta o adulto, né? Então, o que a gente pensa na hora da criança? Né? O que vai acontecer ali? A criança, ela vai ter uma necessidade. Vamos pegar ali a multiplicação. O que o livro faz? O professor sabe que cada criança aprende de um jeito, dentro da pedagogia. E ele sabe também que ali ele vai ter crianças de necessidades diferentes. O que o livro faz? Em lugar de pensar no marco de desenvolvimento da criança cerebral, que é o que ele deveria pensar, ele vai pegar essas micagens que eu falei para vocês. Ele vai pegar essas estratégias que são exatamente 50 mil formas de fazer a multiplicação. Qual vai ser a questão? O professor vai abrir e falar, olha, esse aqui ensina 5 jeitos de fazer a multiplicação. Não vai ter como o aluno não errar. Desculpa. Porque ele vai aprender de 5 jeitos. Olha que legal. Só que a gente tem aí um problema. Quando você ensina de um jeito, o aluno vai pegando. Daí você ensina do segundo, ele começa a esquecer esse e vai dar prioridade para esse. Daí você ensina o terceiro, ele vai começar a juntar as informações, tá? O que vai acontecer? Isso vai começar a virar uma bola na cabeça dessa criança. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu falar para você, isso na verdade, gente, é até uma parte ali da neurociência, tá? Que eu tô trazendo para vocês que é uma evidência, acontece na vida real. Você pergunta uma coisa para as crianças, tá? De ciência, sei lá, você faz uma experiência e pergunta para as crianças. Daí um falou errado, você fala, não é bem isso. O outro falou errado, todo mundo está ouvindo. Não é bem isso, vamos trabalhar. Você falou só isso certo, vamos ver quem que acerta o que aconteceu na experiência. O terceiro falou errado, o quarto falou errado, o quinto acertou. Olha o que vai acontecer na cabeça da criança. Ela tem uma parte que se chama memória de trabalho, que ela está ouvindo e atualizando as informações em tempo real que estão acontecendo. Ela ouviu 1 errado, 2 errados, o terceiro meio errado, o quarto errado e o quinto acertou. Pode ser que na hora dela lembrar dessa situação, ela confunda a informação do quinto com as 4 anteriores, porque ela começou a lidar com várias informações erradas e uma certa. É o mesmo caso quando você não lembra mais qual que era o certo, qual que era o errado em determinada situação que você estava aprendendo. Porque o professor falou tanta coisa de outro assunto, então misturou. Essa mistura, ela é maléfica para a criança quando ela está aprendendo, por exemplo, multiplicação. Então, o ideal seria trabalhar em um ano uma estratégia, ou em um bimestre uma estratégia, um bimestre inteiro, em outro bimestre uma outra estratégia para poder separar em setores na cabeça da criança, sabe? E nunca confundir elas, né? Deixar a criança até escolher e falar qual é a estratégia que ela utilizou, para que ela tenha consciência de que foi aquela. Então, a gente tem uma série de fatores que são do elaborador de material, não são da pedagogia. E agora a gente vai falar algumas ressalvas que vão atrapalhar o desempenho do livro didático. Daí vem aqueles 15 minutos de fama que eu toquei ali no começo, né? Mais um para os comerciais, 15 minutos de fama, depois descanse em paz. Então, espaço da resposta. Você já pegou aquele livro que ele pergunta assim, você gostou do texto? E daí tem 5 linhas para responder. E daí tem outro assim, o personagem deveria ter tido essa ação? Justifique. E tem uma linha. O que acontece, gente? Alguns sistemas de ensino e alguns livros didáticos, não são todos, volto a repetir, não são todos, mas a gente ainda tem coisas assim aqui no Brasil e no mundo, porque eu tenho cartilhas de outros países para poder estudar, e tenho cartilhas de outras décadas do Brasil para poder estudar também. Eu tenho uma caindo aos pedaços, assim,
Acho que se eu folhear muito, cai as páginas. Ela é de 1940, acho. Então, o que vai acontecer? Né? O professor ou o professor elaborador daquele material, ele recebe uma tarefa. Ele vai lá no Word dele, que não é um programa profissional, tá? O Word não é um programa que deveria ser utilizado por esse profissional, por uma série de motivos que eu conto no curso de elaboração de material. E daí, de acordo com a orientação da própria editora, que ela pede para fazer no Word, olha a falta de colaboração do profissional. Ele escreve lá no Word o enunciado, mas ele não coloca as linhas. Quem vai colocar as linhas? Lá no setor de diagramação da editora ou do sistema de ensino, vão ter pessoas que não são formadas em pedagogia, embora tenha uma pessoa assim que circule por lá e seja responsável por observar esse tipo de coisa, mas nem sempre ela dá conta de tudo, porque é caro fazer isso, né? Vai ter aquele diagramador que ele é formado na faculdade de arte e design, tá? Então ele precisa colocar o personagem, precisa arrumar o texto, precisa colocar as linhas. Ele vê uma pergunta, nem sempre ele lê aquela pergunta. Ele coloca as linhas de resposta, de acordo com o espaço da folha. Entendeu como funciona? Por isso que, às vezes, a gente tem uma pergunta de sim ou não com 5 linhas e uma pergunta de justificativa com uma linha só. Porque ele está examinando o que é da área dele, que é o espaço da folha. O que cabe naquela folha, né? E daí, o livro didático, ele também tem uma formatação padrão. Então, dentro daquela editora, a editora exige que seja naquele padrão, o que não colabora, às vezes, com o que precisa colocar na folha, que é o que a gente chama, como profissional de elaboração, de arquitetura da informação, né? Que tem uma série de coisas por trás. Então, a gente tem lá o espaço da resposta que pode atrapalhar, a gente tem o enunciado. Isso acontece demais nesses livros, tipo o EMAI, que eu falei para vocês. Uma vez me pediram para fazer o material do EMAI, porque não estava dando certo em aula, enfim, a menina pediu se eu podia fazer atividades complementares. Eu peguei aquele EMAI de segundo ano de matemática, gente, eu não conseguia ter ideias a partir dele. O livro era tão ruim, mas tão ruim, tão mal elaborado, que eu não... Desculpa para quem fez, mas, gente, quem fez isso precisa urgente fazer um curso de profissionalização e elaboração de material. Porque o que está ruim a gente precisa melhorar. E um EMAI antigo, tá? Não deve ser nem mesmo o que é utilizado hoje. Faz bastante tempo, isso deve fazer uns 10 anos. Esse EMAI, o que acontecia com ele? Eu li aquilo, eu não conseguia nem ter ideia complementar, e olha que eu sou criativa. Eu não conseguia olhar para o exercício e pensar em alguma coisa que fosse melhorar aquilo. Daí, o que eu pedi para a pessoa? Eu falei, você teria o livro de habilidades desse EMAI, assim, os objetivos que a pessoa teve ao fazer o exercício? Daí rolou. Daí, lendo o objetivo, eu consegui fazer uma série de exercícios que está até lá no site da loja. Eu só fiz esse, nunca mais trabalhei com EMAI, porque eu fiquei traumatizada. Então, olha o efeito que o livro tem na pessoa, né? E olha que eu sou profissional da educação e ele teve um efeito negativo em mim, como profissional de elaboração. Você imagina o que esse livro faz com a criança, né? Então, o que acontece? Às vezes, você tem aquele enunciado de primeira série, olha a falta de noção, que ocupa meia página. Gente, quando a criança chegar, quando o professor chegar no final da instrução, a criança já esqueceu o começo. Não dá para ser assim, por causa do marco de desenvolvimento dessa criança. Uma criança de primeiro ano, ela precisa das informações em etapas ainda. Se você vai fazer um exercício que precisa de 3 coisas, você faz 3 exercícios. Ou você faz o exercício com as imagens e depois você coloca complementos separadamente, para que ela faça uma coisa por vez. É esse tipo de exercício que vai impedir essa mesma criança, no terceiro, quarto ano, de resolver aqueles problemas que tem 2 ou 2 a 3 etapas, sabe? Que a pessoa estava no ônibus, daí no primeiro ponto desceu tanto, subiu tantos, no segundo ponto desceu tanto, subiu tantos. Quantos ficaram? A criança não faz isso, porque lá no primeiro ano dela,
ela não tinha os exercícios que ajudavam ela a pensar compartimentado. Era tudo blocão. Pensar em blocão não faz parte do pensamento mental dessa criança, o cérebro dela não absorve. E daí o que acontece? O professor acaba ajudando a criança a não ficar autônoma, ela não aprende, certo? Mas vocês já devem ter visto algum livro que vem assim um enunciado gigante, um exercíciozinho tamanho de uma tripa, né? Assim, da largura. Fora a clareza, né? Que a gente tem uma questão aí de língua portuguesa também. A profundidade do aprender nem sempre é adequada, então às vezes você pega aquele livro, que nem o que eu dei exemplo para vocês, que ele era tão superficial que eu dava a minha aula e quando eu precisava de recorte ou quando eu precisava que a criança fizesse o exercício, ele era tão fraco que eu falava assim, ó, pega o livro, escolhe um exercício e faz. A criança fazia sem nem eu explicar, para você ver como ele não era um livro funcional. Não é porque ele dava autonomia para a criança, era porque ele era superficial mesmo, frente ao que eu estava ensinando. E o tempo de treino? A gente tem aí uma mania, né? Uma coisa muito popular, que é o sistema espiralado, que é vendido, a ideia do espiralado é vendido como uma coisa espetacular. Porque que nem no segundo bimestre do terceiro ano, não, no segundo bimestre do quarto ano, a criança aprende fração, tá? No livro ali na sequência. Então, o que acontece? Ela é introduzida naquele tema, e daí às vezes ela não foi muito bem. Tem problema? Não tem. Isso é o que o livro fala, né? As pessoas que trabalham com o livro falam. Porque no quinto ano, no primeiro bimestre, a gente vai retomar e vai aprofundar aquele tema, então a criança vai lembrar. Gente, não vai acontecer isso. Por que não vai acontecer? A gente tem a regra do 21 na neurociência. O que é essa regra do 21? A gente leva em torno de 21 dias consecutivos, então seja constantes, para poder internalizar e automatizar uma coisa treinada. Esse livro, no bimestre, não vai fazer isso 21 dias seguidos, dentro do mesmo conteúdo. O que vai acontecer? Essa criança não vai ter aprendido, quando chegar lá no quinto ano, do quarto para o quinto, ela não vai lembrar, porque a neuroplasticidade do cérebro dela tratou de anular aquilo, como que chama? Esqueci o nome, gente. Não é desgastar, é outro nome. Degradar. Ela degrada esse neurônio que aprendeu esse negócio da fração, porque ele não foi utilizado depois. Então, você precisa de uma constância, nem que seja um exercício ou 2 por bimestre, que possa lembrar a criança daquilo, para que seja funcional, ela no outro ano consiga lembrar o que você está pedindo. Então, faz mal sim se ela não aprendeu. Então, esse é o sistema espiralado, de um ano para o outro você retoma. Só que esse prazo de um ano não condiz com o nosso corpo. Nosso corpo não entende assim. Ele vai ficar ali perdido no buraco negro do nosso cérebro, sabe? E nunca mais você vai achar. Daí o que vai acontecer? Essa criança vai começar com a questão de dificuldade com aquilo. Na verdade, ela já vai ver a fração e vai pensar, esse negócio que eu não aprendi. Ela já tem também uma questão aí emocional em relação, porque a gente tem o sistema límbico, que é a parte emocional, né? Ela já tem uma parte aí emocional em relação àquele conteúdo. É uma coisa que traumatizou ela. Então, ela bloqueia, ela não dá acesso, né? E daí, a gente vai falar sobre quem elabora esse material. Em algumas editoras ou sistemas, vai ter mais funções, em outras menos funções. Não são só essas que eu estou apresentando, é uma equipe. Então, uma equipe elabora o material. Minimamente, ela é formada pela pessoa que cria, que deveria ser um profissional da elaboração, mas não existe esse curso no Brasil, não existia, porque agora eu tenho aqui no Expolidoro Neuroeducação. É um curso de duração, por enquanto, de 1 ano, mas talvez a gente até estenda isso, porque é um universo vasto, daria até uma faculdade. E esse criador, quem vai ser? Ele vai ser um professor, por exemplo, que é muito bom. Só que o professor muito bom não dá conta. Porque, como eu falei para vocês, ele pode ser muito bom com os alunos. Mas será que ele tem a visão
do que ele tem que atingir no professor, para esse professor ter o gatilho que vai atingir no aluno, né? Então, será que esse professor vai conseguir atingir a maturidade que ele precisa no enunciado para que o professor compreenda e passe corretamente para o aluno? Porque nem sempre acontece. Uma coisa é você fazer exercício para a sua sala, e outra coisa é você fazer o exercício para várias pessoas que não estão na sua frente, né? Uma coisa é dar certo com sua sala, porque você está ali para explicar o que você fez. E outra coisa é você dar isso para uma terceira pessoa que vai ler, um pai, um professor, um coordenador, e pensar se ele vai entender o que você propôs. São coisas diferentes, certo? Um bom professor, um bom material didático, gente, é aquele que não precisa ser reexplicado. É aquele que a pessoa lê o enunciado e ela sabe o que tem que fazer. A gente tem o revisor, que vai ser a pessoa que, de acordo com a editora, vai ver se os personagens estão posicionados no lugar correto, se o nome está bacana, se está de acordo com as BNCCs, lá, os códigos de habilidade que são necessários naquele bimestre. Ele vai dar uma olhada na língua portuguesa para ver se tem algum ajuste. Mas esse revisor também nem sempre ele vai considerar esse universo todo do como ensina o aluno. O que é esse universo? O professor bem-sucedido, se ele não é bem-sucedido, como que eu ajudo ele nessa atividade? O sistema de ensino, o sistema fala para a gente fazer isso, mas eu preciso atingir o aluno que não está dentro desse sistema primário, ele está no sistema secundário. Como que eu faço para atingir esse aluno, para ele ser melhor, né? Então, esse revisor, ele vai ver as partes técnicas, ele não vai ver a parte conteudística. A parte conteudística é do criador. E a gente vai ter o diagramador, que é essa pessoa formada em artes e design ou similar, e que mexe muito bem em programas de computador, e vai ser responsável por pegar aquele conteúdo e jogar na folha dentro daquele espaço que ele possui, e dentro dos padrões do livro. Então, vocês viram quantas regras para poder ensinar o aluno? Vamos lá. Estou tentando dar uma aumentada aqui na velocidade, então vai ficar 5 horas de vídeo, né? E de elaboração eu tenho que falar, né? Muita coisa. Gente, esse profissional que elabora, que é o professor criador, eu coloquei 3 prós e 3 contras, que deve fazer parte dele. Não adianta ele ser licenciado em uma disciplina ou ser pedagogo, não é o suficiente. Porque é o que eu acabei de explicar. Você ser pedagogo ou ser licenciado, por exemplo, em letras, que eu sou licenciada em letras, licenciatura plena em letras, não é o suficiente para eu elaborar material didático. Eu preciso de outra formação, que eu já vou falar daqui a pouco. Escrever bem não qualifica a fazer um livro didático. Então, não é porque você escreve bem, que você tem uma boa redação, que você pode fazer material didático. Você precisa ter outros conhecimentos, além da língua portuguesa e da matéria que você está ensinando. Saber o que precisa não é o mesmo que produzir o que precisa. Esse é o mesmo caso do aluno. Olha. Às vezes, o aluno na oralidade, ele sabe contar uma história, ele é o melhor da sala em contar história, oralmente. Ele é criativo, ele tem boa interlocução, ele é bastante comunicativo, ele consegue colocar ali de modo coerente. O que vai acontecer? Às vezes, na hora da escrita, a escrita dele é pobre. Por que ela vai ser uma escrita pobre? Porque, embora oralmente ele tenha todas aquelas habilidades, ele precisa, na escrita, de outras habilidades que são diferentes. Então, nem sempre o pensamento dele condiz com a velocidade de escrita. Isso vai ser prejudicial. Ou, nem sempre ele conhece as regras de escrita, que são diferentes das regras de fala. Então, saber o que você precisa escrever, esse aluno sabe o que ele precisa escrever, que é isso que ele acabou de falar. Mas ele precisa dominar as habilidades da escrita. Se ele não dominar, ele não consegue passar. Né? Sabe igual fita cassete de antigamente? Você não consegue passar, transcodificar de um para o outro, né? A mesma coisa no computador. Quando você passa de um formato de arquivo para o outro, o aluno não consegue transformar um arquivo no JPG em PNG se ele não souber o caminho. Então, quais são os requisitos desse programa?
quais são os requisitos desse programa, ou quais os requisitos desse arquivo, quais os requisitos desse arquivo, para poder ficar parecido, nunca igual. Igual nunca vai ficar. Então, saber o que precisa não é saber produzir o que precisa, são coisas diferentes. Às vezes você fala, eu acho que o livro didático, achar tá cheio de gente que acha, né? Eu acho que o livro didático precisa disso. Só que não vai lá e faz, só fica criticando os outros. Eu estou aqui criticando porque eu trabalho com isso. Inclusive, eu fiz 2 livros didáticos, a gente tem aqui A Fada Alfabeta, sou autora desses livros, e o Numeraldo, são livros didáticos que eles não seguem essas regras rígidas do sistema, por isso que eles dão certo. Quem utiliza, gente, fica tão assim que a fada alfabeta vira parte da vida das crianças. Então, eu crio um vínculo emocional, eu tenho uma história contada da fada, e daí eu tenho exercícios que eles não seguem, eu não quis colocar uma linha padrão do ponto de vista de livro didático. A fada alfabeta e o elfo numeraldo, que é o de matemática e da série, eles seguem, na verdade, o marco de desenvolvimento da criança. Então, as atividades, a gente tem uma partezinha da história ali no alfabeto e depois atividades, e no numeraldo só atividades, elas não vão seguir essa sequência de material espiralado, não acredito nisso, e elas não vão seguir também, aliás, o material espiralado é por isso que a gente tem ali, eu vou fazer segundo bimestre do 4º ano, então eu não tenho contato com o resto, por isso que é o material espiralado, né? A gente não consegue analisar ali o que seria interessante colocar para relembrar aquilo em outro bimestre, né? A gente tem os conhecimentos encapsulados. O que eu ia falar, eu sigo aqui os marcos de desenvolvimento da criança. Então, no caso da alfabeta, por exemplo, eu não utilizo uma metodologia só. Eu vou utilizar, de acordo com o meu livro Neurogênese da Alfabetização, cada hipótese de escrita precisa de um método diferente. O que eu vou fazer aqui no Fada Alfabeta? Embora, aqui, o primeiro capítulo, ele vai trazer atividades que são adequadas a um pré-silábico, tá? Para que até o final sejam adequadas a um alfabético. Só que o alfabético não vai ficar entediado com as atividades, porque eu, como profissional de elaboração, eu elaborei de um jeito que não fica cansativo para um aluno alfabético fazer sozinho, por exemplo. Mas também fica de um jeito que o pré-silábico ele consegue fazer de uma forma tranquila com a intervenção do professor. Né? Então, é uma coisa aí que o pré-silábico dá conta, então ele não sente o fracasso pulsando no coração dele. E o alfabético consegue fazer sem ficar entediado, porque a gente também tem essa questão na alfabetização, né? Se você dá a mais, o pré-silábico não acompanha. Se você dá a menos, o alfabético fica entediado. Então, eu procurei fazer um equilíbrio. Por isso que ele é tão popular, é um livro super vendido aí. E que dá conta, inclusive, das questões da pandemia, né? De atraso aí, para 1º e 2º ano. Voltando lá, falei já as 3 questões aí que são ruins para um profissional de elaboração que não é adequado. Vamos falar o que é adequado agora. Esse profissional, gente, ele tem que ser formado em engenharia pedagógica e carga cognitiva. Em curso livre, por enquanto, porque a gente não tem uma formação dessa no Brasil. A minha formação de engenharia pedagógica e carga cognitiva, eu fiz fora do Brasil, online, tá? Não tive condições de ir até lá. Mas eu tive condições de pagar o curso, porque, afinal de contas, eu sou um professor bem resolvido que eu invisto em mim. Porque eu sou o meu melhor investimento nesse momento. Então, não importa se a escola não quer investir nisso. Se eu quero ser um profissional de elaboração, eu preciso buscar investimento. Então, eu investi nisso e, atualmente, eu passo para as meninas ali do curso de elaboração esse conhecimento. Né? A gente tem um curso de elaboração, como eu falei para vocês, que dura 1 ano. Além disso, a gente tem ali, a carga cognitiva, aliás, é aquela questão de escrever enunciado grande ou pequeno, onde que vão as coisas na folha, como que a criança aprende melhor, né? A gente tem, em comunicação aí, que conhecer comunicação assertiva e copywriting. O que é isso?
A comunicação assertiva é quando eu levo em consideração os envolvidos, então eu vou levar em consideração a escola, o professor e a família, embora o meu foco principal seja o aluno. Então, como eu faço o contrário do que se costuma fazer, né? Como eu vou atingir o aluno e, ao mesmo tempo, fazer com que o professor compreenda o que eu estou fazendo, a minha intenção. Então, eu ensino o professor a utilizar aquele livro inconscientemente. Como eu conquisto a escola para que ela perceba que isso sim dá resultado. E como eu conquisto os pais para que eles saibam que aquele material ele tem maior qualidade do que o livro didático, no caso ali, dos meus materiais do site da loja, né? Ou que aquele livro didático ele seja mais funcional que outro que está sendo utilizado em outra escola. Então, tudo isso faz parte do conhecimento do profissional. A comunicação assertiva e o copywriting. O que é copywriting, gente? É escrita persuasiva. Então, é a pessoa que escreve bem, mas ela sabe escrever de um modo assertivo. Próximo. Requer conhecimento aprofundado em marcos de desenvolvimento. Então, eu não preciso ter o aluno na minha frente, porque eu sei qual é a fase que ele está passando. Eu sei qual é a janela de oportunidade daquela faixa etária. Eu sei quais são as questões que essa criança passou, no caso aí a pandemia, que é o material Acelera, que eu fiz para o site da loja, dá super certo aí. E eu sei qual é o tipo de exercício, o tipo de enunciado que eu faço para o primeiro ano, não pode ser o mesmo que eu vou fazer para o quinto. Nem em quantidade de linhas, nem em tipo de conteúdo e nem em vocabulário. Então, como elaboradora, eu tenho que saber que meu vocabulário de primeiro ano é diferente do meu vocabulário de quinto, né? Então, tudo isso vai entrar aí nessa questão, né? Isso da parte do criador, tá? A gente ainda tem a parte do criador diagramador, porque podem ser profissões diferentes, mas podem estar juntas. No caso de estar juntas, é super importante que ele saiba a arquitetura de informação. Então, o que esse profissional da elaboração de material didático precisa? Ele precisa saber quais são as fases de uma montagem, porque para montar material didático, gente, eu não chego no computador e começo a escrever. Não funciona assim. Ele tem uma fase para passar. Eu tenho a primeira fase, a segunda, são várias fases. E essas fases você aprende exatamente no curso de elaboração de material didático, que tipo 90% não deve ter, porque é um curso feito fora do país, né? Então você precisa aí de um segundo elemento, que é o idioma. Era, né, um curso feito fora do país, porque agora eu estou dando também. Você precisa de engenharia pedagógica. Então, o que tem naquela atividade? Qual é a minha intenção pedagógica para que a criança aprenda? Sabe aquelas teorias que você aprendeu na escola, na faculdade, Piaget, Vygotsky, Montessori? Vai entrar também essas teorias, mas você começa a enxergar na atividade essa teoria. Então, se a escola vem e fala que quer que você faça um livro montessoriano, você vai pegar Montessori e vai aplicar engenharia pedagógica nela. Então, o Montessori é da pedagogia, mas o profissional de elaboração de material tem a engenharia pedagógica, que vai fazer um tipo de ficha que vai analisar a situação do teórico e vai trazer isso para os exercícios, para poder diferenciar um exercício montessoriano de um exercício piagetiano, por exemplo. Então, você aprofunda nessas teorias da faculdade e vê algumas outras que são de neuroeducação, por isso que a neuroeducação é importante. Porque como a gente tem os marcos do desenvolvimento, só o Piaget não adianta os estágios ali, né? Você precisa de outros teóricos que não são os que a gente estudou na pedagogia, para você poder entender a fase de desenvolvimento da criança e como que ela aprende naquela faixa etária. Falo, né, gente? Carga cognitiva. Quanto de informação você pode colocar naquela folha e como? Que é aquela questão até que eu expliquei, que se a criança fala a primeira vez errada, a segunda vez errada, a terceira vez errada, é exatamente para a criança não reter o errado. Então, essa carga cognitiva faz com que a criança seja mais assertiva nos estudos. A arquitetura de informação para quem vai diagramar. Então, quem trabalha com elaboração e diagramação vai começar a usar aí o programa do computador para fazer isso. Como que eu faço nesse programa? Como que eu faço para colocar os elementos?
Qual que é o tanto de elemento que cai na carga cognitiva, porque a arquitetura de informação e carga cognitiva são ligados, tá? Então, tudo isso entra. Quais são os modelos de criatividade que eu tenho para poder me apoiar? Porque criatividade, você às vezes acha que é uma coisa sem regra. Não é. Por quê? Porque a gente precisa ter modelos de criatividade para compreender determinadas coisas do ponto de vista profissional. Então, tudo isso faz parte aí do elaborador. Por isso que, às vezes, o professor faz atividade e não dá certo, porque são profissões diferentes, como eu sempre falo. E a gente tem a sociedade persona. Por que eu trouxe ela aqui? Nós temos aí no mercado amador de elaborador de atividade uma parcela que começa a olhar atividades de outros países e copiar igual, porque é diferente. Só que essa atividade, gente, do outro país, ela foi feita para persona, ou seja, para as pessoas daquele país. Então, por exemplo, eu faço atividade para Nova York, tá? Eu trabalho para uma editora de lá. Uma vez ao ano, mais ou menos, eles me pedem atividade. As atividades que eu faço lá, eu nunca faria para o pessoal do Brasil. Por que eu não faria? Porque lá nos Estados Unidos, eles têm um sistema de ensino diferente do nosso. As crianças aprendem diferente porque a sociedade opera de modo diferente, né? São pessoas diferentes dos brasileiros. Por isso, eles aprendem de modo diferente, com exercícios diferentes. Eu tenho uma prateleira com cartilhas, livros didáticos de vários países. Um é sempre diferente do outro. E daí, conhecendo a persona brasileira, eu vou saber quais são as atividades que dariam certo no Brasil adaptadas e quais nunca dariam certo aqui. Porque eu conheço o povo. Então, o meu povo, a minha parte cultural, também faz parte desse processo de elaboração. Então, não adianta eu pegar uma atividade lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, e só mudar para o português, porque não vai dar certo aqui. Não é como a gente pensa. Eles pensam de modo diferente culturalmente. E daí a gente tem uma renca dessas atividades na internet, porque é fácil você copiar do outro, né? Difícil é você ser um profissional para poder valorizar a área. Por isso que a educação está nessa, que eu não vou falar aqui, né? Porque o profissional de elaboração é da área de educação também. Então, ele deveria não ser amador, ele deveria ser um profissional que faz o curso, né? Seja fora ou aqui no Exploratorio Neuroeducação, que é o curso que a gente tem disponível aí por enquanto com esses itens de engenharia pedagógica, de arquitetura de informação e de carga cognitiva. O que vai acontecer se você copia de outro país, né? Ipsis literis ali, literalmente. A atividade fica muito bonita, porque a pessoa não escolheu aquilo à toa. Ela escolheu aquela atividade porque ela ficou muito legal visualmente. Chamou a atenção dela. Ela olhou para aquilo. Se ela olhou para aquilo, inconscientemente ela sabe que outros professores vão olhar, porque é muito chamativo. É uma atividade diferente da que a gente dá. Mas não é porque é diferente que ela dê certo. Então, às vezes, alguma coisa dá realmente para aproveitar. Eu mesma falei, né, que eu tenho algumas cartilhas, eu analiso e daí eu traduzo para o português de um jeito que seja culturalmente aceitável. A atividade fica igual? Nunca. A atividade fica diferente. Eu só pego a essência da ideia, mas a atividade é outra. É para o Brasil, não é para Israel, entendeu? É para o Brasil, não é para o Japão. É para o Brasil, não é para os Estados Unidos. Então, tomem cuidado com o tipo de atividade que vocês utilizam por causa disso. E sobre o curso de elaboração, nesse ponto, você deve estar se perguntando como eu posso fazer esse curso de elaboração. Gente, todos os anos a gente abre inscrições para esse curso. Ele é um curso ao vivo, tá? Então, é toda quinta-feira à noite. Ele tem esse dia fixo e as aulas ficam gravadas para os alunos. Esse curso, ele começa a ser vendido no ano anterior ao que o aluno vai fazer. Então, agora em 2021, a gente começa a venda desse curso para 2022, dando conta de todos esses aspectos e alguns outros que eu não falei aqui, que são do profissional de elaboração. Esse curso, o que vai acontecer? Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, no resumo, o telefone da Cirlei,
que você pode contatar ela em horário comercial, né? Pelo WhatsApp, falando, olha, eu gostaria de fazer o curso de elaboração do ano que vem, como que eu faço? Daí ela vai te colocar na lista de espera, porque nós já temos uma lista de espera, né, para esse curso, que depois vai virar uma lista aí para ela transmitir, para ela informar quando começam as matrículas, para você poder se organizar neste ano já para o ano que vem, porque é um curso que requer que você tenha atenção nele. Não vai adiantar você fazer a faculdade mais esse curso, ou você inventar outro curso para fazer e mais esse, tá? Esse é um curso que você tem que dar total atenção, se não total, assim eu digo do ponto de vista de formação, que seja uma atenção mais direcionada a ele. Então dá para fazer outros cursos juntos? Dá, porque ele é só de quinta-feira. Só que você precisa ter consciência se você vai conseguir ou não acompanhar as duas coisas, tá? Então, qual é a carga que você aguenta de capacitação? Essa é a questão. Mas eu vou deixar o telefone da Cirlei aqui embaixo, o WhatsApp, vocês entrem em contato que logo vai abrir inscrição, que é o 11 98808 4676, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá? Voltando ali para os nossos slides, lembrando que ele é o único curso aí do Brasil, porque, na verdade, gente, a gente tem outros cursos de elaboração no Brasil, mas com este conteúdo que é profissionalizante, não. Porque esse povo amador que eu falei para vocês, que pega atividade de outro lugar e só transforma para o português, eles também dão curso de elaboração, mas não tem esse nível profissionalizante, tá? Eles vão ensinar o que eles fazem. Então, cabe a você analisar qual a diferença aí. Então, você quer fazer desse tipo amador ou você quer fazer do tipo profissional? Profissional é desse tipo meu, que você consegue entrar em editora, que você trabalha para livro didático, que você consegue fazer seu próprio material adequado e vender. E eu estou vendo aí, inclusive, de em escolas grandes, a gente ter um elaborador próprio, porque vira uma profissão, se você leva a sério. Se continua desse jeito dos copistas, a gente não vai conseguir levar a sério, vai continuar sendo esse povo aí que todo mundo se conhece, não conheço ninguém deles. Não conheço ninguém deles, gente, porque é uma questão profissional, né? Você entra em contato, eu conheço as meninas do curso de elaboração que eu dou. Inclusive, eu tenho até uns nomes de blacklist ali, riscados, que as pessoas não vão fazer esse curso, porque são esses copistas, então eu não confio neles. Tem um nível aí de confiança, né? Porque a gente tem a ética profissional, direitos autorais, direito digital, a lei de proteção de dados, que entra também nesse curso que eu dou. Qual é o material do impacto no ensino, né? Então, o material que vai impactar os seus alunos não é esse material feito para massa, que são esses vários peixinhos aqui. Olha a qualidade de vida no aquário desses peixinhos, no aquário já não é bom para nenhum, né? Mas visualmente comparando aqui, ó, olha a diferença de qualidade de ambiente, né, de estímulos desses peixinhos aqui da esquerda e os da direita. Qual deles vai ter maior qualidade de ambiente e de estímulos? O livro didático, o sistema e o professor bem resolvido vão entrar aqui nestes peixinhos que só tem dois. Quando a gente não leva em consideração, o ensino vira isso aqui que está do lado, esse montoado de conteúdo depositado nas crianças, né? E você não tem espaço para pensar. Daí eu coloquei aqui uma outra música do Titãs, que é o Pulso, que é aquela, o pulso ainda pulsa. Ele faz que nem um batimento cardíaco, né? O pulso ainda pulsa. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia pediculose, tétano, hipocrisia. Então, a gente precisa ir contra a hipocrisia de todos esses elementos. A gente precisa encontrar uma parte profissional ali. E quando que esse livro didático vai ensinar, gente? Com testes. Então, o livro didático, ele sai do forno, que é desse criador, redator, revisor, né? Criador, revisor e diagramador. Ele sai dali e ele não é testado, ele vai direto para o editor. Por isso que ele não dá certo às vezes, porque ele não teve um teste em crianças. O ideal seria ter uma testagem. Depois que você tem essa testagem, você consegue colocar esse material didático no mercado, mas isso é uma questão econômica, não daria certo, talvez, no Brasil. Não vou falar que o livro didático vai sair da sua vida, que ele não vai estar ali, e que ele vai ser testado, porque tem uma série de questões aí político-econômicas envolvidas, né?
Mas o ideal é que tivesse primeiro 1 ano de testes com aquele livro e depois ele fosse para o mercado. Só que a editora financeiramente não pode esperar isso, né? Então a gente tem, infelizmente, uma questão econômica que impacta. Só se fosse a longo prazo, né, com parte estratégica. Quando são complementares. Então, quando eu tenho um livro que ele não é minha muleta, que ele é só complementar ao ensino, tudo bem. Ele vai me mostrar qual que é o caminho, mas eu vou ser o protagonista da minha aula, não vai ser o livro. Não é ele que manda na minha aula, sou eu que mando, entende? Então, quando eles são complementares, ajuda bem. E a prioridade dele deve ser engajar, não instruir. Por quê? Daí você vai falar para mim, nossa, mas ele não precisa instruir porque ele vai educar a criança? Não necessariamente, tá? Ele vai ter a instrução, mas aquela instrução tem que ser engajadora. Então, o instruir, ele é um elemento do livro, ele não deve ser o foco. O foco do livro deve ser engajar o aluno, fazer ele trabalhar as funções executivas, que também está lá naquele curso que eu falei para vocês de elaboração de material didático. Então, o profissional que dá aquele curso tem que saber neuroeducação, que a gente vai trabalhar com funções executivas, com Luria, com Forsten, às vezes, com Maclean, que são da neuroeducação, e a Adele, né? Tem que saber a parte de programas e imagens, como que eu faço a programação do material, que programas que eu uso, qual que é o profissional, qual que é o amador, como que eu faço para o amador parecer profissional. Ele tem que saber engenharia pedagógica, que é essa parte da pedagogia aprofundadamente, não é o Piaget que vocês veem na faculdade, é uma outra faceta do Piaget. Ele tem que saber Sweller e Mayer, que são os da carga cognitiva, né? Tem que saber direito digital e lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados. Gente, ele tem que saber uma série de coisas que nem sempre o elaborador sabe. Então, tem que tomar muito, assim, não que você não vá usar o livro, que nem eu falei, você tem que usar o livro com o pezinho atrás. Então, o que tem nesse livro que vai me complementar o ensino da criança? Se você souber usar ele como complementar, você consegue ensinar o aluno. Agora, por exemplo, um livro de segundo ano não é adequado ao aluno de segundo ano que a gente está tendo, vamos ser sinceros. Esse aluno passou por meses de ensino remoto ou não ensino. Esse livro ele vai dar conta de um aluno típico de segundo ano de massa. Esse aluno que a gente tem não é mais assim. Que eu falei, eu tenho editoras, eu tenho essa semana 2 reuniões com editoras que estão procurando materiais para reforçar a criança para depois entrar com o nível didático delas. Então, elas estão se movendo. Mas esse é um processo que leva tempo, entende? Ou seja, não é culpa delas e nem da gente, é a culpa aí da questão do sistema que sempre foi assim, né? Você tem um negócio ali que a água está sempre batendo na bunda, né? A água bate na bunda. E daí você tem que se mexer, você tem que apresentar resultado mesmo sem ter, né? Isso que é uma coisa triste na educação. Então, ainda há de haver esperança, é caminhando que se faz o caminho. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para você se conscientizar. E no próximo episódio, o professor que precisamos. Pensou que o professor ia parar ali? Não para não, gente. Fiz o primeiro do professor e eu vou retomar, porque eu vou falar ali do professor que toma conta da carreira dele. É esse professor que a gente precisa. Porque eu expliquei que o professor precisa ser bem-sucedido, mas eu não expliquei como e quais são suas opções dentro da área de educação. Então, esse próximo vídeo é exatamente para fomentar isso. O que esse professor deve fazer dentro da área de educação? Quais são as suas possibilidades? A sala de aula não é seu único caminho. Se você não gosta ou se você está cansado de sala de aula, você tem outras opções. Você pode dar a vaga para quem gosta e precisa, né? É melhor do que ficar aquele professor mal-humorado na sala de aula ou aquele professor que começa a ter alguns problemas emocionais, que a gente tem vários aí, né? Por causa da carga aí de estresse, que é super compreensível. Eu já passei por isso. Vou até, acho que, contar para vocês no episódio ali qual foi a minha questão, foi em relação ao coordenador. E foi bastante profundo, foi ele que me fez, assim, falar, eu não quero mais, eu vou exonerar, né? Então, essa pessoa me fez muito mal, do ponto de vista de saúde, foi a única vez que eu tirei uma licença longa de saúde, foram 20 e poucos dias, porque eu estava em um estado em frangalhos.
eu fui destruída por uma pessoa. E daí isso afetou, eu sabia que se eu continuasse ali naquele lugar, eu ia acabar sendo readaptada, entendeu? E daí, olha o quanto eu consigo contribuir sendo bem-sucedida e falando, não é isso que eu quero, eu vou atrás do que eu quero. É isso que eu quero fazer e ninguém vai me colocar uma corrente, né? Então, você vê como é importante. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio, super importante aí, que é para você saber o quanto você tem poder e como que você gerencia esse poder. Bom trabalho para vocês, bons estudos, boas anotações e até o próximo episódio desta linda websérie de Como Ensino o Aluno.